aprendizado, a área realmente que eu atuo há alguns anos, e eu acho que eu tenho a contribuir muito melhor, né, falando sobre as questões sensoriais, né, se for falar do autismo. Mas a ideia é que eu vá falar sobre a perspectiva sensorial e o impacto que isso tem na vida da pessoa com autismo. Para a gente começar a entender sobre como as demandas sensoriais podem estar influenciando na rotina de uma pessoa com autismo, no seu comportamento, é importante entender como acontece o processamento sensorial, né? Vamos começar falando de coisas mais simples, como, por exemplo, quais são os sentidos que a gente possui, né? Quais são os nossos sistemas sensoriais, né? Então, a gente tem, ao todo, 8 sentidos, né? Porque a gente tem o oitavo sentido, que é a interocepção, e ele vem agregar aos nossos sentidos que a gente mais conhece, né? Então, que seria, nós temos o tato, o olfato, a visão, nós temos a propriocepção, o vestibular, o paladar, né? E então todos esses sistemas eles levam informações, né? A gente capta essas informações do ambiente externo, do ambiente que está em nossa volta, mas também a gente capta as informações do nosso próprio corpo. Então isso vai ser processado nos nossos 2 sistemas centrais, nosso sistema nervoso, central e periférico, né? E esse processamento, ele é captado, essas informações, é levado para o sistema nervoso, e lá acontece um processamento, e esse processamento gera uma resposta, né? E essa resposta a gente vai entender como um comportamento. Para que essa informação seja processada da maneira adequada, ela tem que chegar até o nosso sistema nervoso de uma maneira apropriada. E aí que vem as situações. Tanto essa chegada, esse filtro de informações até chegar lá, ou esse registro de informações, a qualidade disso, ou a falha que isso pode acontecer, vai determinar como vai ser processada essa informação, e isso vai influenciar nessa resposta, né? Esse comportamento pode ser uma resposta motora, pode ser uma resposta de um comportamento de aversão, pode ser uma resposta de um comportamento que gere uma desorganização sensorial, que gere uma crise de comportamento. Então, esses comportamentos, essas respostas, elas podem variar, né? E para isso a gente tem que entender que comportamentos são esses que levam a entender que isso seria um comportamento de uma alteração sensorial. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, é importante saber que esse processo de integração sensorial que acontece, né, na junção dessas informações, ela é um processo de organização das informações sensoriais para a sua utilização. Então, esse processamento sensorial, ele precisa da integração dessas informações, ou seja, essas informações precisam ser organizadas para que gere uma resposta adequada. Então, se essas informações não fluem da maneira adequada e não acontece esse processo integrativo da maneira adequada, então isso vai ter uma alteração na sua resposta, ou seja, no seu comportamento, né? E outra coisa bem importante é entender que esse é um processo neurológico. Existe uma diferença quando a gente vê uma situação que é uma demanda comportamental, de um comportamento inapropriado, mas quando existe uma desorganização sensorial. Então, as questões, as demandas sensoriais que podem levar a uma desorganização sensorial é de um princípio de um processo neurológico, ou seja, não depende da vontade da criança. E aí que a forma que a gente entende, quando eu digo criança, jovem, adolescente, e aí que a gente entende que a forma como eu vou visualizar isso é diferente. Então, eu tenho que tentar realmente ajudar como essa pessoa com autismo que tem uma alteração sensorial vai poder processar melhor essa informação, ou vai se acalmar, por exemplo. Né? Como que eu posso estar ajudando a ela ter uma melhor regulação desse comportamento, no sentido sensorial? E por que as questões sensoriais, elas influenciam tanto em outras funções, né? Nós temos essa pirâmide do aprendizado,
que ela mostra que a base da pirâmide nós temos os sistemas sensoriais, né? E aí, esses sistemas sensoriais que estão na base, eles vão estar influenciando a aquisição de outras habilidades. A gente sabe que no desenvolvimento infantil, de 0 a 2 anos, a gente chama que é o desenvolvimento sensório-motor. Ou seja, é muito importante que aconteça um processamento sensorial para que essa resposta motora seja adequada. E essa base de sustentação da pirâmide, ela é imprescindível. E quanto mais a pirâmide vai chegando ao seu topo, as habilidades vão ficando mais complexas. Ou seja, mesmo que não consiga identificar desde o início do desenvolvimento dessa pessoa, né, na infância, eu não consigo identificar que existe uma dificuldade sensorial, mas lá na frente, de acordo com as funções mais complexas que posso estar desenvolvendo, adquirindo, seja na adolescência ou na vida adulta mesmo, isso vai, de alguma forma, eclodir um impacto na vida dessa pessoa. E normalmente vai acontecer nas suas ocupações e na sua rotina. Então, a base dessa organização sensorial, a base da pirâmide, a base dos sistemas sensoriais é muito importante para a gente entender o impacto que isso tem no desenvolvimento de uma forma geral, em todas as fases de vida. O objetivo da conferência, na verdade, não é falar tanto do autismo, mas eu trouxe algumas questões importantes aqui, que é que o autismo ele acomete pessoas com déficits significativos em 2 critérios principais, que é a comunicação social, o comportamento restrito e repetitivo. Então, esses são os principais que vai levar a um diagnóstico. As demandas sensoriais, elas vão surgir como coadjuvantes, como situações não principais para um diagnóstico, mas elas são muito importantes para entender esse perfil, né, dentro do espectro do autismo. E por isso eu trouxe essa citação de um artigo científico que fala mais ou menos a prevalência, né, uma média de prevalência de pessoas com autismo, de dificuldades de problemas de processamento sensorial, que seria de 69% a 95%, né, de acometimento. Então, 69% a 95% das pessoas com autismo, que já têm o diagnóstico de autismo, eles têm alguma alteração sensorial, alguma disfunção sensorial, né? E aí tem uma informação que eu acho interessante também compartilhar, que a gente tem aí o CID-11, que é o mais atual, né, que traz o transtorno do espectro do autismo, já dentro do distúrbio do neurodesenvolvimento, é um código diferente do que a gente estava acostumado há um tempo atrás. Então, é o código 6A02. E no CID-10, antes, era muito comum, né, vinha o diagnóstico como F84, já vinha dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. E aí, outra questão que eu acho fundamental entender os níveis de suporte, né? Então, hoje tem essa nomenclatura, essa classificação, que são os níveis de suporte. Antigamente se falava muito em graus, né? O grau 1, grau 2, grau 3, mas é nível de suporte. Esse é o termo ideal para ser falado. O nível de suporte ele é importante porque ele dá uma ideia de você entender quais as dificuldades maiores que essa pessoa tem ou as habilidades melhores que ela pode ter também. Então, o nível 1 pode receber pouca ajuda ou não precisar, né, dessa ajuda. Na comunicação social, pode não demonstrar interesse em iniciar uma conversa ou socializar, além de apresentar problemas em organização e planejamento, né? Então, é um nível em que essa ajuda é menor, né? O nível 2 é o maior prejuízo na comunicação social, mesmo recebendo auxílio, apresentando interesses mais restritos. E o nível 3, dificuldades mais acentuadas e mais perceptíveis, principalmente nas habilidades sociais, apresentando interesses com maior limitação e extrema oposição para a mudança de sua rotina. Atualmente tem acontecido, eu acho que muitos pesquisadores da área e muitos profissionais que trabalham têm fazendo muitos relatos, né, do aumento do diagnóstico de pessoas com autismo, e muito na vida adulta.
né? Então, as pessoas que hoje recebem diagnóstico na vida adulta provavelmente são pessoas de nível de suporte 1, né? Porque aí elas têm uma habilidade, um desempenho funcional maior em relação ao nível 2 e nível 3. Essa imagem é para a gente também refletir em relação à questão do diagnóstico, em relação a você receber uma pessoa no seu estabelecimento de trabalho, né? E aí você dizer assim, questionar, né? Será que ele tem autismo ou não tem? Ele parece que tem, ele não tem cara de quem tem autismo. Então, na verdade, não tem cara, né? O autismo, ele não tem uma característica que você vai olhar e vai dizer se ele é autista ou não, né? Às vezes, um comportamento pode sim indicar que ele é, mas não, é bom não julgar, né, pela aparência, mas sim conversar com os pais, ter certeza se tem um diagnóstico, se tem um laudo, então não fazer julgamento pela aparência. Então, agora a gente vai entrar falando um pouquinho de autismo e questões sensoriais, né? E queria falar um pouquinho sobre essa questão que entra na parte da neurociência, né? A base desse estudo, da abordagem que eu estudo é com base na neurociência. Então, a integração sensorial no autismo pode ser vista como déficit de integração das funções cerebrais. Então, muitos estudos indicam que a forma como o funcionamento do cérebro de uma pessoa autista funciona de maneira diferente, né? E aí, essa dificuldade de integração dessas funções cerebrais vai afetar o processamento da informação sensorial e motora, ou seja, afeta o motor, porque o motor precisa da informação sensorial, né? Uso da atenção e cognição para os estímulos relevantes, ou seja, a atenção pode ser afetada, a cognição também pode ser afetada, porque esses estímulos, ele pode não estar considerando os estímulos que são mais relevantes, né? E pode estar passando despercebido em coisas que seriam interessantes para o seu desenvolvimento e não conseguindo passar por aquela lacuna, deixando uma lacuna em relação ao seu desenvolvimento e prejudicando de uma maneira geral. E aí a gente lembra da pirâmide, né? Essa idade de 2 a 3 anos, surgem as funções de nível superior que requerem integração, né? E assim, se nessa idade eu quero integração dessas informações, é justamente na idade onde as crianças estão recebendo o diagnóstico de autismo, porque nessa idade precisa que a linguagem, a interação social, elas estejam mais desenvolvidas dentro do que se espera para aquela idade. E o que acontece, uma dos critérios de uma suspeita de autismo é quando não está acontecendo, sendo desenvolvida dentro da faixa etária, essa linguagem, essa interação social. Então, justamente nessa idade, onde se requer maior integração das informações, né, existe esse contraponto aí da linguagem das interações sociais, né? E para que tenha linguagem e interações sociais, que são consideradas funções mais complexas, eu preciso que essas informações sensoriais sejam processadas e organizadas de maneira adequada, para que eu consiga aprender, ter um aprendizado, né? Cada vez mais adequado e eu vá alcançando mais habilidades mais complexas. E aí também eu trouxe algumas descrições de possíveis comportamentos que indicam alterações sensoriais, né? E os sistemas sensoriais que mais são afetados no autismo, de acordo com alguns artigos científicos, é o sistema tátil, o visual e o auditivo, né? São considerados que são os mais afetados. Então, eu selecionei alguns comportamentos que podem ser visualizados e que pode ser considerado como uma demanda sensorial para ser encaminhada para uma possível avaliação, né, com um profissional adequado. A gente vai falar um pouco mais lá na frente. E esses comportamentos, eles são: a pessoa pode se esquivar de toques leves, ou seja, ela não gosta que toque nela, seja de maneira leve, mas ela não gosta. Então, ela vai se esquivar, como se fosse realmente algo muito desconfortável.
Irritabilidade ao ser tocada por estranhos. Então, ela é aquela pessoa que deixa ser tocada por pessoas próximas, bem próximas mesmo, mas outras pessoas não, ela não tolera. Leva os objetos à boca. São outras situações que são observadas em algumas crianças numa idade que não se deveria, quando é bebê. Existe essa fase da exploração oral, né? Mas depois disso já não é necessário a criança precisar usar a boca para fazer uma exploração de objeto, ou seja, ela vai explorar de uma outra forma, não usando a boca. Então, não é um comportamento aí aceitável, né, a partir de uma certa idade. Busca visual, como jogar objetos e ver os objetos cair no chão, fazer isso de forma repetida, balançar as mãos na frente dos olhos, aproximar os olhos da tela de forma exagerada, aquele olhar mais lateralizado de forma mais periférica, também são situações que estão relacionadas ao sistema visual. Assim como evitar determinados estímulos visuais, o desconforto com luminosidade, também são características que precisam sendo visualizadas como demandas sensoriais. Dificuldade nas atividades de vida diárias, né, como nas atividades de autocuidado, ou seja, atividades de higiene, escovar os dentes, cortar o cabelo, ou pentear o cabelo, cortar as unhas, lavar o rosto, são questões de extrema importância, porque são atividades de vida diária, ou seja, são aquelas que a gente faz durante o dia, né? Todos os dias nós precisamos fazer essas atividades e várias vezes durante o dia. Então, imagina ter que lidar com atividades que podem parecer desconfortáveis e todos os dias ter que repetir esse tipo de atividade e não fazer tão bem, e quando vai fazer gera um estresse, e esse estresse gera comportamentos inapropriados, por exemplo. Então, isso acontecendo de forma repetida, isso prejudica muito em termos de desempenho e engajamento nas ocupações do dia a dia, podendo gerar, inclusive, uma sobrecarga sensorial. Ainda continuando falando sobre as questões sensoriais, né, com base em comportamentos, não conseguir ficar parado é algo bem importante. Então, é aquela pessoa, tanto criança, adolescente e adulto, que não consegue permanecer sentado por muito tempo, necessita estar caminhando, levantando, com uma certa agitação psicomotora. Gostar de girar em torno de si é algo bem característico, gostar de ficar andando em círculos ou ficar rodopiando em torno de si mesmo. Pular e correr de forma exagerada também pode ser considerada como uma demanda sensorial. Necessidade de batucar ou bater forte com as mãos na parede ou mesmo no chão também pode ser uma demanda sensorial. Dificuldades em usar as mãos, dando funções ao objeto. Dificuldade com barulho, evitando eventos sociais, põe as mãos no ouvido, por exemplo. Dificuldades em sentir dor, prejuízo na discriminação dos sinais e sintomas do corpo. Eu acho que essas características, principalmente profissionais de saúde, né, que estão na atenção básica, são características muito importantes. Então, é aquela pessoa que a dor é quase imperceptível. Só que isso não é bom, porque se estiver sentindo algo que pode indicar uma gravidade de uma doença, pode-se descobrir isso muito tempo depois. E o comportamento dessa pessoa pode estar mascarando um acometimento patológico. Então, é bem importante. E essas demandas estão muito relacionadas à questão da interocepção, né? Então, é bem importante ficar atento em relação a isso, quando se trata de pessoas com autismo. E, então, o que eu pensei, né, em relação a como conduzir, né? O que eu posso estar pensando numa situação de eu ter que ajudar ou ter que fazer alguma intervenção, desde o acolhimento até passar por uma consulta ou fazer qualquer outro tipo de intervenção, como que eu posso estar ajudando, como que eu posso estar fazendo um manejo em relação a essa pessoa com autismo? Eu pensei em focar condutas relacionadas a
a pessoas com autismo que podem ter uma desorganização de comportamento por conta de uma questão sensorial. Então, eu coloquei assim, diante de uma crise de causa sensorial que pode levar à desorganização do comportamento, o que fazer? Uma das primeiras coisas é perguntar ao responsável, que seja o cuidador principal, que está ali com essa pessoa com autismo, no que você pode estar ajudando, né? Antes de tomar qualquer atitude achando que você vai ajudar, e muitas vezes pode piorar a situação, né? Por exemplo, chegar e essa criança jogou no chão, e chegar, tentar carregar a criança, tirar do chão, e muitas vezes isso pode piorar, em vez de ajudar. Então, sempre pergunte ao cuidador no que eu posso ajudar, né? Acho que isso é um ponto de partida bem importante. Manter a calma e usar um tom de voz passando tranquilidade, usando poucas palavras ou palavras pontuais. Às vezes, falar mais alto para que a criança escute, porque se ela estiver gritando ou chorando, e você elevar o tom para que você consiga fazer ela te ouvir, ou falar muito, ou falar uma frase muito grande, não vai surtir o efeito adequado de acalmar. Então, é importante ter tranquilidade, falar pontualmente, para que ela comece a atender o que você está falando, né? Vamos levantar? Você quer ajuda? Então, você vai tentando encontrar, né, formas de ir manejando isso para ajudar ela. Não pegar diretamente nas mãos, né, ao se perceber que a pessoa está com um comportamento de esquiva. Então, você não vai chegar e segurar aqui, principalmente nessa parte na mão, do dorso da mão. Porque se você não sabe se ela tem alguma dificuldade tátil, né, como, por exemplo, a defensividade tátil, você tocar nisso aqui, você vai estar piorando a desorganização, né, se ela tiver numa desorganização sensorial, estiver apresentando uma birra, que você não sabe identificar o que está acontecendo. Então, isso pode piorar bastante. Se precisar tocar, se precisar segurar, tocar, conduzir, sempre faça um toque mais firme. Normalmente o toque mais firme, com um pouco de pressão, ele é mais aceitável e ajuda a criança mesmo a se regular, a se acalmar. Na realização de algum tipo de exame, é importante usar a previsibilidade. Ou seja, essa pessoa com autismo, seja uma criança, um adolescente ou adulto, chegou na unidade básica de saúde. E ela vai fazer algum procedimento de exame físico, né, ou mesmo laboratorial, e você sabe que essa pessoa tem autismo. E dependendo do nível de suporte que ela tem, você pode trabalhar com previsibilidade, ou seja, você pode usar pistas visuais para indicar para ela o que vai ser feito. Primeiro nós vamos entrar, depois nós vamos fazer isso aqui, depois vamos fazer o próximo passo, mas depois você vai para casa. Isso pode ajudar muito ela a ir conduzir numa intervenção como essa de forma mais tranquila. E assim, se for uma criança, e aí, digamos que ela não, as pistas visuais não estão funcionando, a ludicidade sempre é o melhor meio de fazer com que essa criança tenha uma confiança no ambiente que ela está, nas pessoas que ela está, que não são da convivência dela, e aí você, de forma lúdica, pode estar fazendo com que ela vá se sentindo mais segura naquele ambiente, permitindo que você acesse a ela, dependendo do tipo de intervenção que precisa ser feita, até mesmo uma consulta médica. Muitas vezes tem médicos que fazem uma intervenção muito boa em termos de ludicidade com crianças, que eles sentam junto com a criança, né? Vai para o chão, senta com a criança e vai brincando, vai cantando música, apresenta algum brinquedo e a criança vai ficando mais à vontade e ela vai permitir que o médico faça um exame físico, por exemplo. Ao se observar que o ambiente está tumultuado, procurar realocar a pessoa num lugar com menor quantidade de estímulos sensoriais relacionados às informações sensoriais, como as visuais e auditivas, por exemplo. Então, chegou numa determinada sala, tem muitas pessoas, está tendo muito barulho, porque são várias pessoas falando ao mesmo tempo, pode ser um ventilador ligado, barulhento, pode ser um ar-condicionado,
né? Pode ser pessoas falando no celular, enfim. E daí já tem muita informação visual, ela vendo aquela quantidade de pessoas no ambiente fechado, e muita informação também auditiva. Isso pode deixar ela muito desorganizada, porque ela não consegue lidar com a quantidade de informações que ela está recebendo. Então, fazer o filtro dessas informações, ter que dar conta da sua regulação comportamental, se manter calma num ambiente como esse, pode ser muito estressante para ela, ela não conseguir permanecer naquele ambiente. E aí, sabendo disso, pode estar procurando um lugar onde tenha uma menor quantidade de informações sensoriais desse tipo. Ainda falando sobre a questão das condutas, não impeça ou bloqueie as estereotipias, né? Então, é bem importante entender esse princípio, né? Não segurar, não bloquear, né? As formas de fazer com que se essas estereotipias estão aumentando e está fazendo ela desorganizar, se ela está usando a estereotipia que ela usa é para regular ela, mesmo que seja de uma maneira inapropriada. Então, não bloquear, né, já é uma ação importante de se fazer. Introduz algum brinquedo, objetos de interesse que possa usar nas mãos para apertar, puxar, encaixar, manusear. Isso pode estar ajudando ela a sair do foco da estereotipia e focar em algo nessas mãos, trazendo essa inquietude, esse nível de agitação para o uso das mãos, manuseando, pegando. E isso, quem pode estar ajudando também a entender o que pode ajudar para ela acalmar é o cuidador principal que está ali com ela. Nunca esquecer de conversar com esse cuidador principal. Sobre o uso da medicação, eu achei importante falar aqui sobre a questão da medicação, porque é algo que acontece bastante, né? Principalmente as medicações de forma líquida. Então, as pessoas que têm disfunção sensorial, né, para sabor ou textura, aquilo que chega à boca, podem não conseguir ingerir a medicação. Então, tem crianças que realmente não conseguem. E para dar uma dose de medicação, tem que segurar, tem que fazer forçado, e a criança às vezes não engole, às vezes ela mesma pode se engasgar, e aí ela vomita. Então, os pais passam por momentos muito estressantes para esse tipo de criança que tem essa dificuldade. E, às vezes, não é só criança, às vezes os adultos, só que os adultos têm outras opções, como as cápsulas, as pílulas, né? Os intravenosos. E é importante investigar a possibilidade do medicamento ser administrado junto com algum outro líquido de fácil aceitação, né? Eu acredito que os enfermeiros sabem muito bem fazer esse tipo de manejo, né? Então, tem crianças que aceitam a medicação se for misturada a um Nescau, a um suco, né? Mas isso é importante receber essa orientação do profissional de saúde. Saber, essa medicação eu posso misturar com o que para que ela tome, né? Então, é sempre importante receber a orientação do médico, do profissional de saúde, do enfermeiro, para conseguir fazer essa administração da maneira correta. Quando não for possível mesmo misturando a medicação, né? Quando não for possível fazer essa ingestão, é importante verificar a possibilidade de ser introduzido um outro tipo de medicação. Então, acontece muitas vezes a criança precisar tomar antibiótico e a criança realmente não conseguir fazer o uso dessa medicação via oral. Então, acontece dos pais terem que todos os dias levar a criança numa emergência para tomar o antibiótico por meio da veia, né? Então, a medicação intravenosa, ela acaba sendo uma opção nessa situação. Os casos em que o deslocamento de ir para uma unidade básica é muito complicado para essa família, que tem a pessoa que para essa pessoa que tem autismo, considerar o acompanhamento em domicílio, né? Então, eu já tive a experiência de vivenciar famílias que não conseguiam sair de casa com o filho, já um filho adolescente, muito grave. Então, fazer esse deslocamento para ele sair de casa era extremamente estressante. Muitas vezes não conseguindo adentrar no estabelecimento, uma criança, principalmente que tem um comportamento muito rígido. Então, eu acho que isso é algo bem importante a se considerar.
O estresse gerado por uma crise em uma pessoa com autismo que tem problemas sensoriais aciona mecanismos do sistema nervoso simpático, né? A sobrecarga sensorial ativa mecanismos de estresse, causando uma série de prejuízos na fisiologia das funções orgânicas, sistema respiratório, gastrointestinal e cardíaco, e relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Por isso, a ativação das crises com comportamentos de luta e fuga, aumento do alerta. Então, esse tipo de desorganização de comportamento, esse tipo de crise, ela aciona série de mecanismos que não é fácil para a criança ter controle, então muito difícil ela ter esse controle. Então, a ideia mesmo de ter essa conduta e entender o porquê desse processamento sensorial, quando tem uma disfunção, precisar de uma conduta apropriada, pode fazer a diferença, né? Pode fazer a diferença para que esse tipo de desorganização não aumente, não cresça e aí vá piorar, porque às vezes tem crianças que não conseguem se acalmar de imediato, e isso pode estar ajudando, né? Existe um impacto, né, nessa rotina, desde quando eu acordo, né? O sono e o descanso, elas são consideradas ocupações importantes e elas têm funcionamento regulatório, né, para todos nós. Então, pode acontecer o prejuízo nesse sono, nesse descanso. Então, isso é algo que precisa ser observado. Tomar café da manhã, né? Tem crianças que têm uma dificuldade alimentar bem importante. Muitas vezes tem seletividade alimentar. E, normalmente, a seletividade alimentar, ela vem de uma dificuldade também sensorial, ela vem de uma disfunção sensorial. E aí, durante o dia, são várias situações que a gente precisa fazer, desde nossas atividades de vida diária, desde as nossas atividades instrumentais. Então, para a pessoa com autismo, vivenciar todas essas atividades, e se tiver uma disfunção sensorial, é muito desafiante, né? Então, ela tem que fazer vários desafios todos os dias. Agora, uma pessoa que está em tratamento e que tem um suporte adequado, né, dos profissionais da rede, dos profissionais da atenção primária de saúde, por exemplo, isso, se tiver um olhar direcionado para isso pode estar ajudando a fazer o encaminhamento certo, a visualizar possíveis dificuldades que ainda não tiveram sido identificadas e entender que essas dificuldades, esse impacto das disfunções sensoriais vão impactar nessa qualidade de vida, porque se impacta nas atividades de vida diária, impacta nas atividades instrumentais, essa qualidade de vida não vai estar acontecendo da forma como deveria. Ou seja, pode não haver uma promoção de saúde aí. E esse encaminhamento, né? E algumas considerações que eu vou fazer agora. Então, o profissional qualificado para avaliar e tratar dificuldades ou alterações sensoriais é o terapeuta ocupacional, né? Ele avalia, investiga se existe uma disfunção sensorial, para isso existe uma abordagem, que é a abordagem da integração sensorial, e o tratamento ele é feito de acordo com o protocolo. Mas, assim, isso eu estou falando em termos de disfunção sensorial, mas nem toda demanda sensorial é uma disfunção sensorial. Para saber se é uma disfunção sensorial, só por meio de uma avaliação com o terapeuta ocupacional, que atue na abordagem da integração sensorial. Aí você vai entender se existe uma disfunção sensorial, mas não são todas as demandas sensoriais que se observa que podem ter uma classificação ou podem ter uma dedução de que é uma disfunção sensorial. Assim como nem toda estereotipia, de forma isolada, por exemplo, você vai obter um diagnóstico de autismo. Então, a ideia não é olhar para os comportamentos que podem ter demandas sensoriais e alguém afirmar que tenha disfunção sensorial. Não. A ideia é entender que existe uma alteração sensorial e que se esse conjunto de alterações sensoriais estiver impactando na rotina da pessoa com autismo, precisa fazer o encaminhamento correto por um profissional adequado para fazer essa avaliação. E aí sim fazer o tratamento adequado. Todos os profissionais devem obter um conhecimento sobre as demandas sensoriais que podem interferir na rotina e na vida da pessoa com autismo, fazendo os devidos encaminhamentos.
atuar em rede de saúde de forma interdisciplinar é possível. Procurar na rede de saúde, por exemplo, os NATEAs, que são os núcleos de atendimento no transtorno do espectro autista, ainda pode ser o melhor encaminhamento. Então, onde é que está esse NATEA? É lá no CIR, que é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação. Existem outros que estão sendo construídos, parece que tem um na Presidente Pernambuco, que está sendo um outro tipo de centro, que é voltado também para o atendimento da pessoa com autismo, né? E claro que tem os outros locais, né? Mas a ideia agora é pensando na descentralização e aí fazer um tipo de atendimento mais especializado.